O Café em Pauta volta para o segundo bloco dessa conversa agradável com o Bernardo de Araújo e o Carlos, o Bernardo da Germina, Fazenda Germina, e o Carlos da CS Consultoria Ambiental. Nós estamos tomando café com leite. Por que café com leite? Né? O meu programa é Café em Pauta. Agora nós inserimos o leite aqui. Vamos voltar para a cadeia produtiva do leite. Você é referência no agronegócio, Bernardo. Mas o que significa que esse nome, Germina Zoraide Locuste, 2012, torneio Caramuru, é Uberlândia, né? Camaru, foi Uberlândia. O que significa esse nome, Germina Zoraide Locuste? Foi uma vaca lá, nascida na fazenda, que foi a primeira vaca da raça holandesa a passar a marca dos 100 kg de leite num torneio leiteiro. A primeira? A primeira. Da sua propriedade da Germina? Foi nascida lá. Como é que é? Você tem um plantel específico para a raça leiteira? Qual é o trabalho desenvolvido na Fazenda Germina? Como é que é a produção? Nós temos um gado onde 70% dele é holandês, 30% girolando, que é a mescla e variando nos graus de sangue do cruzamento dessas raças. E a gente normalmente varia entre 70 e 80 cabeças em produção e num sistema de semi-confinamento. E a gente oscila a nossa produção aí entre 1.600 a 2.200, dependendo da época do ano, em razão de ser semi-confinamento. O ambiente tem muito impacto na produtividade das vacas. Então, no verão a gente tem uma produtividade menor e no inverno uma produtividade maior. A Laura é a atendente oficial, né? O Carlos já conhece, o Bernardo já conhece. A Laura, o Amapá está mais famoso do que eles imaginam. A Laura, né? É lá do estado do Amapá, terra querida. Obrigado, Laura. Obrigado, Laura. Sempre ajudando a gente. Obrigado, viu? Tá, e como é que hoje você tem uma referência com o plantel leiteiro. Essa vaca, para ter dado esse total de leite, foi surpresa ou não? Vocês trabalhavam toda a cadeia produtiva do leite, vocês esperavam isso, essa vaca produzir esse leite nessa proporção ou não? Ô Clóvis, não, realmente a marca surpreendeu, mas a gente houve uma preparação para isso. Era um animal de potencial. E torneio leiteiro, fazendo uma analogia para quem não é do ramo, para ficar mais claro, é como se fosse uma Fórmula 1, um automóvel. Na Fórmula 1, você dá todas as condições do carro maximizar a estabilidade, numa série de coisas. E uma vaca em torneio leiteiro, você, desde a dieta até o fracionamento dela, você faz que a vaca consuma o máximo possível, porque o leite nada mais é do que a transformação do que entra para ela transformar em leite. É a habilidade genética dela, mas tem que ter consumo. Tá, mas tudo bem, aí tem a habilidade genética dela, sem Exato, nenhuma dúvida, mas tem a tecnologia por trás, porque outras também tem. Você vai para eu imagino que você vai se você pegar a região de Uberaba, Uberlândia, que é referência em agro, em exposições, você ganhar um torneio nessa magnitude, com sendo a primeira vaca da raça com esse total de produção, é um negócio que vai muito além dela ter só a sua genética, né? É o que você está falando. Todo o cuidado, o plantel, a fazenda, o manejo, cuidado com o animal, exatamente. A estrutura que você tem. Exatamente, é o manejo. O manejo, é o zelo e o animal tem que ter potencial. Hoje o teu plantel é top. É um bom plantel. Ô Carlos, ele tá pior do que mineiro, rapaz. Eu acho que ele nasceu na divisa e não sabe, viu? Porque eles fazem divisa, né, Minas Gerais com Rio de Janeiro. Ele tá todo diplomático, mas, ô Carlos, não tem como você que é da área de processo biológico, não tem como você adquirir uma produção, por exemplo, no teu, né, vou trazer do setor leiteiro para o teu setor, não tem como você desenvolver um trabalho com resultado desse, se não for tecnologia pura por trás também, né, Carlos? Ele tá sendo meio humilde, não tá, não? Eu te alertei desde o início, né, que o Bernardo ele é muito
comedido nas palavras e tudo, e existem, principalmente porque tem que se manter o respeito aos demais criadores também, que tem muita gente também que cria os animais também e que também são cuidadosos com ele. Agora, eu conheço a forma que ele trata lá as questões, que é realmente com responsabilidade, com carinho por aquilo que faz. Lembra que no início da conversa, essa questão de gostar de fazer, de estar dentro dessa atividade, dentro desse ciclo. Então é algo que realmente eu acredito muito que influencia, né, além do potencial do animal, toda a tecnologia que para a alimentação desse animal, dos cuidados com ele, ainda existe o gosto em se fazer as coisas, né? Você faz aquilo com amor, com dedicação, e apesar das pessoas acharem isso um pouco poético, eu acho que isso é algo que influencia diretamente numa produção, principalmente numa produção leiteira, né? A gente uma coisa que eu acho que é importante marcar, gosto, genética, tal, o diferencial que eu acho efetivo são as pessoas que estão envolvidas nisso. Então você não consegue desempenho se você não tiver equipe de excelência. A dedicação das pessoas envolvidas em qualquer processo faz a grande diferença. Na mesma atividade, você vê o céu e o inferno. E a diferença está no recheio disso, que são as pessoas envolvidas no processo. Bernardo, eu disse o seguinte, eu falo isso para todos, eu tenho uma equipe muito boa aqui por trás, né, desse projeto, inclusive o Márcio não está aqui hoje, é o diretor do programa, mas a mulher está esperando, né, o seu primeiro primogênito, então a gente abre, né, manda um abraço para o Márcio, abre essa exceção, senão ele estaria aqui, mas eu digo o seguinte, eu via minha mãe cozinhar e via outras pessoas no decorrer do tempo, eu via em alguns outros lugares outras pessoas fazendo a mesma coisa. Eu nunca vi a minha mãe, nunca ouvi a minha mãe pronunciar uma palavra ruim ou tipo porcaria enquanto cozinhava. A comida que a minha mãe fazia não tinha igual. Amor pelo que faz diferença. Não adianta você ter uma vaca com o potencial que você diz, genético que tem, se você não conseguir extrair isso, porque você pode... O cuidado faz diferença mesmo, Bernardo. Faz diferença. Quando eu entro no plantel, que eu falo do plantel, que eu entro que você disse, Carlos, o Bernardo é extremamente técnico, conhecedor do que faz, ele é detalhista, olha a palavra que ele usou de você, Bernardo. Eu não sei se vai rolar aí depois um cachezinho por fora, mas eu cobraria, viu, Carlos? Ele diz o seguinte, o Bernardo é refinado. Essa palavra refinado, ela é de um peso. O refinado, ele sabe entrar, ele sabe sair, ele sabe se portar, ele sabe gerenciar a crise, ele sabe gerenciar situações que uma pessoa, não é demérito, mas talvez menos refinada, não é comum, não consegue. Então hoje dentro da Fazenda Germina, da estrutura que vocês têm, como vocês trabalham toda essa estrutura, desde o plantio que é direto na palha, e eu vou passar para o Carlos depois, mas hoje a Fazenda Germina, por que ela é referência no setor de semente, produção de semente, o setor de plantel leiteiro e no geral, porque eu vi a Fazenda Germina, e a estrutura é muito grande, Bernardo, a estrutura é fantástica. Qual é o diferencial da Fazenda Germina em relação à sua produtividade e a sua característica em si? Clóvis, uma somatória, né? Uma somatória. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, dessas variáveis todas que fazem essa somatória, é a dedicação e a abnegação dos colaboradores. É impressionante o engajamento em todas as áreas, tanto na área da agricultura quanto na área da pecuária, a conscientização que pode sempre fazer melhor amanhã do que entregou hoje. Ô Bernardo, então hoje qual é a principal função da Fazenda Germina? Onde vocês têm o foco? Produção de semente? Como é que... Exatamente. A gente produz semente de trigo e de soja. Tá. Nós usamos aveia, azevém
e milho como culturas para fazer a rotação. Certo. Aí o Carlão depois falando dessa área biológica, que a gente acha que a rotação de cultura faz parte do processo para você ter resultados no que você vai querer no final, que é colher bem a soja, bem o milho. Então a rotação é uma coisa que a gente utiliza aí como uma ferramenta para ter produtividade adequada. E isso torna a fazenda referência, modelo. Não Torna sei. porque eu vi lá. Não, o Bernardo, aí ó, de novo, nós vamos gravar um programa aqui só para falar né? Eu acho que nós podíamos gravar um programa lá na fazenda, viu, Carlos? Podia trabalhar isso. Lá tem fogão de lenha? Não? Tem? Aí, ó. Vamos botar um café em pauta caseira na fazenda. lá, Aí, muito ó. boa. Ô, Bernardo, vamos pensar na ideia, botar um café em pauta lá, a gente leva a equipe, grava lá na fazenda. Mas, ô Carlos, hoje, você como técnico na área e você que é lá da consultoria, lá da SES, Consultoria Ambiental, do Charles, seu filho, meu amigo, muito dinâmico, qual é o principal trabalho desenvolvido dentro da Fazenda Germina hoje que vocês atuam lá diretamente? Você como técnico, o Charles como engenheiro ambiental e a empresa em si? Então, é interessante ressaltar que essas atividades que são desenvolvidas dentro da Fazenda Germina, todas elas houve uma preocupação com relação a isso estar de acordo com o que o meio ambiente pede, com o que as leis pedem, com o que decretos pedem. Por exemplo, essa questão da atividade leiteira, que muita gente às vezes leva isso meio que empurrado para a barriga. A Fazenda Germina teve a preocupação de fazer um licenciamento ambiental para isso, fez um plano de controle de poluição ambiental. Existe um plano de controle de poluição ambiental dentro da fazenda. Então a fazenda tem que ser modelo. Então, quer dizer, como não falei, existe um referenciamento rural bem feito milímetro por milímetro, que levou um tempo, né, e achar um e achar outro, que é um trabalho nisso demorado. Aí que você disse que ele é refinado? Refinado. É um cliente chato ou não? É um cliente ele não é chato, a gente já sabe, porque a gente também é meio chato. É chato ou não? Não, meu pai falava assim, ô Bernardo, trabalhe com gente, entre aspas, chata. Por quê? Porque ele vai te ensinar a ser alguém na vida. Trabalhe com gente exigente, porque ele vai te ensinar a ser perfeito ou buscar perfeição. Trabalhe com gente que te cobra, com gente que te orienta e que não te bata no ombro, mas que te corrige dos erros, porque você vai aprender com isso. Isso aí existe nessa relação, Carlos? Não, você imagina assim também, né, que o doutor Anílio lá atrás, né, você imagina o engenheiro civil que fez tudo isso, você imagina que é a herança que deve estar aí no sangue, né? Então as coisas são muito bem feitas, são muito bem elaboradas, né? Como ele falou, por exemplo, o cuidado que a fazenda tem com relação a essa rotação de culturas, sabe? Rotação de culturas, o que é? É você promover dentro da tua propriedade, você dividir lotes dentro da propriedade, sendo bem grosseira a explicação, né? Onde você planta determinada cultura esse ano aqui, o ano que vem você muda essa cultura para cá, você leva para lá, para poder dar a esse solo uma condição mais específica de acordo com aquilo que você quer. É um cliente que não está preocupado, por exemplo, a azevém e a aveia são produtos que você fala assim, bom, o que você vai fazer com a azevém e com a aveia? Ele falou, eu não vou vender azevém, eu não vou vender feira, mas isso vai me dar uma condição de produzir soja melhor. Isso aí vai ser feita uma cobertura vegetal que vai extrair alguns macro e microelementos do solo que vão ficar disponíveis mais para a próxima cultura do vez. Quer dizer, são pessoas que pensam, né, num conjunto, numa simbiose, vamos dizer ali, dessas duas, dessa relação solo, agricultura, lavoura ser implantada. Então existe todo um contexto. Nesse contexto aí, Bernardo, se as propriedades se preocupassem neste nível que você se preocupa, o nosso lençol freático, o aquífero Guarani, o aquífero de Alter do Chão, que eu descobri que é maior que o Guarani ainda, eu tive lá em Alter do Chão, que é riquíssima água, você falou no começo do programa. Se a gente se preocupasse com esses padrões técnicos que você adota lá na Fazenda Germina, as nossas nascentes, os nossos veios d'água, a nossa referência hídrica mudaria no Brasil? Eu não tenho a menor dúvida.
mas eu acho que a gente tem um problema sério de comunicação quando a gente vai falar em qualquer coisa de rotação de cultura ou de preservação de nascentes. Eu acho que o pessoal não tem a didática de explicar ao produtor o ganho dele. Falta uma métrica para você mostrar, você vai plantar isso aqui, não vai oferir a receita aqui e vai oferir essa receita um ano depois. Entendi. Mas isso tem que ser mostrado. A Isso- nossa opção isso não existe? não existe. A nossa opção por isso não é uma opção religiosa, é uma opção financeira. A sobrevivência? É sobrevivência, exatamente. Para você sobreviver, você tem que ganhar mais. E para você ganhar mais, é dano que se recebe. Então, conta. A opção nossa por esse manejo de rotação, de fazer cobertura verde, conta. A gente fez conta e viu qual seria a melhor maneira da gente ter um resultado final melhor. Aí, sem contar que você vira uma referência, você vira um modelo, você ganha uma autoridade que outros não teriam. E aí eu vou por exemplo, eu conheci a rotação de pasto. Você pega o pasto aqui e vamos botar lá, para quem tá ouvindo entender, né? Para quem é da área já entende, mas, por exemplo, eu tenho um pasto aqui, eu deixo o capim crescer enquanto o meu gado come outro capim. E vamos rotar. Você faz isso em tese na fazenda com a agricultura. Não é tão parecido, mas a Mas ideia é essa. a ideia é essa. O pasto rotacionado é a forma que você vai conseguir botar mais cabeça por área, porque você vai obedecer à fisiologia da planta. Então você vai comer até ela estar num ponto onde não vai atrapalhar o rebrote. E o pastejo contínuo acaba com essa velocidade de rebrote. Entendi. Esse plantio direto na palha, Carlos, você que é da área técnica aí, e o Bernardo, como é que ele se dá? E como é que acontece esse processo na fazenda? Então, isso é uma coisa que já, graças a Deus, né, vem sendo, já é uma realidade para nós. Foi uma coisa difícil também, né? Inicialmente, para quem tem um latossolo vermelho distrófico, como a gente tem ali no norte do estado, às vezes ficava difícil, porque o maquinário não se adaptava, estava difícil da A região máquina. montanhosa ali, mais montanhosa, onde você está mais plano, né? Mas não é chapadão. É uma Sim, região. um relevo leve. Que em 80% da área você tem declividade adequada para fazer agricultura. Tá. E aí, nesse sistema de plantio direto? O sistema de plantio direto, além de parar com aquela atividade de pegar o solo que tem organismos aeróbicos em cima e jogar ele para baixo, tudo, além de parar com esse processo, você ainda tem uma proteção de solo, né, com a palhada da cultura anterior, ou fazer uma palhada, como às vezes o Bernardo às vezes faz um plantio para fazer palhada. Não só especificamente nisso, mas a cultura faz, né, uma cobertura de solo que vai melhorar as condições de solo com relação à temperatura de solo, com relação à retenção de água, com relação à compactação de solo. Todo esse processo é analisado quando e tudo isso acaba sendo, o plantio na palha acaba influenciando nesses aspectos quando você tem essa prática dentro da propriedade. Você ia falar alguma coisa, Bernardo? Uma das coisas que eu acho que é um impacto muito grande de cobertura é na supressão de erva daninha. Porque nós temos uma peculiaridade. A soja que a gente produz é soja não transgênica. Então, o nosso desafio com erva daninha é um pouco maior, mas em razão desse manejo integrado que a gente faz, deixa de ser o problema, exatamente. Você está brincando aí que é um problema grave. Hoje o teu processo deve ser estado no mapa, Embrapa, tudo, porque o teu processo de produção de semente é um negócio violento, né? Ele é top. Eu vi lá que, acompanhando, pelo menos que eu vi na fazenda, ele é muito bom, né? A gente tem conseguido ter um padrão de semente bastante bom, com um nível de vigor de semente muito alto, que é o que a gente busca. Produtividade, lucro final, custo-benefício. Hoje os teus clientes são o quê? Cooperativas, produtores rurais direto? Não, a maioria é empresas distribuidoras. Distribuidoras.
Tem no Brasil inteiro. E se adapta a qualquer Não, sistema? hoje a gente tem trabalhado com cultivar que é plantado no estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Então você pega. Cerrado ela vai bem, então, pelo jeito, estilo Cerrado. Dependendo da região de Cerrado, ela vai bem. Maravilha. Ô Carlos, não dá, o assunto é longo. Você tem 2 arvorezinhas ali, lembra que eu brinquei com elas outra vez? Eu queria que você botasse na mesa aí, porque parece que veio uma minha agora, né? Por favor, você parece que quer presentear o Bernardo. E aí, Bernardo, graças a você, eu também vou ser presenteado. Deixa eu ver, esse é aquele processo do QR Code que você desenvolve em Londrina, que é referência. Explica para mim isso aqui. Na verdade é o seguinte, uma parceria que nós fizemos com uma empresa de Campinas chamada Anubis, que detém uma tecnologia bastante refinada com relação a controle de indivíduos arbóreos. E nesse caso aqui é um produto, né, chamado árvore na caixinha. Tá. Então aqui dentro tem uma árvore, que é uma cereja do mato, que eu trouxe para presentear. Maravilha. Uma você, né, Léo? Ó, Andressa, dá pra outra pegar, né? pro Bernardo aqui que eu passo já. Ô Bernardo, obrigado pelo presente, tá? Eu vou agradecer você, porque esse abençoado veio aqui alguns dias atrás, mas não trouxe carvinha não, tá? Agora você veio, graças a você eu tô recebendo. Obrigado, viu, Carlos? Agradece o Carlos. A gente brinca porque então, é amigo, né? O Charles, da outra vez eu não tava, acho que não tinha chegado as caixinhas ainda. Ele falou, obrigado. Aqui dentro tem um QR Code, né, que vocês, posteriormente eu vou passar para vocês, uma instrução que você ativa através do celular, né? Você pela câmera do celular você ativa e você tem todo um histórico da árvore. Fica tudo registrado ali, quando você plantou, onde você plantou, que adubação, quando... Vai ser bem a cara da Fazenda Germina, né não? Quando precisa de poda, quais são os tratos culturais que você colocou nesse processo, enfim. Hoje é um marco para nós, porque a gente está fortalecendo ainda mais, eu penso comigo interiormente que cada vez que eu converso com o Bernardo, a amizade fortalece, né? Não é aquela conversa que muitas vezes você tem com um amigo teu e você sentiu que aquele dia a conversa não foi tão legal, sabe? Mas eu nunca tive, graças a Deus, né? Acho que Deus tem abençoado a gente também nos nossos processos e a gente nunca teve desgaste nisso. Então hoje eu quero que também essas 2 árvores aí... Não, eu vou fotografar, vou colocar no café em pauta, vou cobrar o Bernardo depois, o Bernardo me cobra. E outra coisa, eu espero, Bernardo, de novo vou falar isso. Quem sabe a gente vai lá na Fazenda Germina fazer uma gravação do Café em Pauta e a gente vai fotografar, vamos fazer uma filmagem onde a árvore está plantada e vamos acompanhar isso aí. Legal. É um projeto interessante, Carlos, GSS Consultoria Ambiental desenvolve, e eu vou ter uma reunião com o pessoal em Maringá, vou falar do projeto, se você permitir. Então, é um processo muito interessante, sabe? Essa empresa, a Anubis, ela detém uma tecnologia muito legal com relação a esse controle individual, principalmente essa questão de administração municipal, que às vezes tem árvores, olha, nós temos que plantar 100, 150 árvores e daí plantou mesmo? Aí você não tem controle. E daí, como está sendo o monitoramento dessa ação, não tem controle absolutamente nenhum. Alguém é multado e é dado a ele a penalidade, vamos dizer penalidade entre aspas, né? De você plantar 50 árvores. Tá bom, ok, e daí? O cara plantou aonde, quem controla, de que jeito que está? Agora com esse QR Code você controla lá da mesa, você sabe árvore por árvore o que está acontecendo. Esse projeto ele é muito atual e, Carlos, agora a gente fala, Bernardo, o assunto vai longe, né? O Café em Pauta vai ter que trazer você de volta. Eu vou encerrar dizendo o seguinte, eu gosto do estilo da Fazenda Germina, frases, eu gosto. O sucesso está um pouco mais além de onde as pessoas comuns costumam parar. Onde entra essa frase na tua vida, na vida da sua família, da fase em que a Bia passou de superação e do seu Aniro, que é referência para você? Onde elas vão além do que as pessoas costumam parar? Eu acho que o sucesso não é uma coisa finita. O sucesso é uma coisa infinita e que você busca ele em várias nuances diferentes, então é um processo. Então por isso que não pode parar, porque são coisas interdependentes. Com o que você viveu com a Bia, por exemplo, problema de saúde que eu fiquei sabendo, você não parou, tem que dar sequência, não é um momento fácil.
Exatamente. Aí eu acho também que, pessoal isso, né? Eu acho que você tendo fé em Deus, eu acho que você atravessa por turbulências com uma certa tranquilidade que te permite a não sair da rota. Faz diferença, né? Eu acho que faz toda a diferença. Seu Aniro, o que representa para você hoje dentro dessa frase aqui? Tudo. Todos os ensinamentos e exemplos de vida Partem dali. Nunca parou, extremamente marcante. Ele sempre foi além, né? Nunca parou, né? Nunca parou e sempre muito atento em nos orientar. E nos orientar em especial na convivência com as pessoas. Então, ser grato. Ser leal e grato. Eu acho que são as duas palavras que mais me marcam de todos os ensinamentos que o papai passou a gente. Então nós vamos encerrar esse Café em Pauta, Carlos. Bernardo, nós vamos mandar um abraço para o seu Aniro. Está lá no Rio de Janeiro? Seu Aniro, um abraço para o senhor, torcedor do Fluminense. Bernardo, a gente agradece a tua presença aqui. Carlos, nós agradecemos a tua presença. Envia um abraço para toda a equipe da CS Ambiental, consultoria ambiental, para o Charles, para a Pâmela, para a turma. E eu queria que você, ao encerrar isso aqui, você desse alguma palavra. Obrigado por ter trazido esse carioca reservado aqui, porque nós vamos aprender muito, nós vamos voltar e nós vamos na fazenda gravar, tá? Isso vai ser um desafio nosso. Eu queria que você enviasse um abraço para a tua turma lá e nós vamos depois gravar de novo, tá bom? Eu agradeço, Cláudio, mais uma vez a oportunidade que deu de nós podermos falar nisso. Claro, é um assunto muito amplo, eu espero que a gente tenha realmente oportunidade de aprofundar um pouco mais nisso, né? Mas fica essa palavra que o Bernardo colocou aí, essa questão da gente ser grato por tudo que tem nos acontecido. A gente às vezes tem uma tendência natural de reclamar das coisas, né? Mas que a gente aprenda um pouco mais a ser grato. Queria enviar um abraço ao Dr. Aniro também, né, que é uma pessoa que o relacionamento que eu tive com ele foi quase eu já estou gostando do seu Aniro, nem conheço ele, porque o jeito que vocês falam, o Aniro a gente vê o reflexo, né, porque a hora que você conhecer o Eduardo, você vai ver que também não tem, é a mesma coisa, né? E também é o pessoal da CS, o Charles, todo o pessoal lá do corpo técnico, os engenheiros ambientais, os biólogos, as biólogas, né, que são duas. A mulherada mandando. Mandando de novo. Então, a todos lá fica o meu abraço, o agradecimento pelo comprometimento que tem tido com a empresa até agora também, né? A Pâmela e o meu neto. Maravilha, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Bernardo, foi uma honra pra gente, receber você aqui pra gente foi uma referência. A gente sempre fala que são pessoas que referendam o nosso trabalho, o conceito que vocês têm, e eu fico muito mais tranquilo quando eu vejo exatamente o que você falou. A referência de agradecimento, de reconhecimento e fidelidade. Fidelidade traz prosperidade. Então, envia um abraço para a tua família, para a Bia, para o Henrique, para o Eduardo, para os teus filhos todos, para a Alice, para o teu filho, como chama lá? O João Pedro. Envia um abraço para toda a tua equipe da Fazenda Germina, para todo o teu corpo técnico, para os teus colaboradores, clientes, seus amigos, ou seja, Fazenda Germina é uma referência, pra gente do Café em Pauta foi uma honra ter você aqui. E o nosso abraço especial eu vou realmente pro seu Aniro, se você permitir. Seu Aniro, esse programa vai ser oferecido pro senhor, tá bom? Como referência, pelo que eu ouvi aqui do seu filho do Bernardo. Então, não quero gerar ciúme em ninguém, mas esse programa vai ser oferecido para o senhor, vai ficar gravado aqui. O Café em Pauta de hoje nós vamos oferecer para o pessoal da Fazenda Germina, mas especial para o seu Aniro, tá bom, seu Aniro? Espero conhecê-lo, o senhor está jovem ainda. Bernardo, obrigado pela tua presença. Clóvis, eu também queria agradecer, porque conversar sobre agropecuária, para mim é sempre um prazer. Obrigado. E nós vamos ter mais programa como esse. O Café em Pauta encerra aqui hoje. E na semana que vem nós vamos ter a presença do Ali Vardani, né? Vamos contar a história da sua tradição libanesa, como chegou no Brasil. E a presidente Silvamar é meu amigo pessoal. E nós vamos ter uma conversa muito agradável com ele. O Café em Pauta de hoje foi com o Bernardo, da Fazenda Germina, com o Carlos da CS, Consultoria Ambiental. E nós vamos, na próxima semana, nós vamos falar então sobre algumas histórias que a gente não conhece da tradição libanesa.
e da família do Ali, e de como nós vamos trabalhar o processo nesse sistema novo que vem por aí, de um mundo meio que diferente com o que está acontecendo aqui hoje. Então o Café em Pauta fica por aqui, agradecendo a todos, e siga a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Um abraço a todos e muito obrigado.